Como uma pessoa que por muito tempo conviveu perto de outras pessoas trans e conhece essa comunidade de uma forma bem profunda, eu vejo que existe um problema muito grande na ação baseada totalmente no sentimento de solidão. Solidão essa que vem do fato dessas pessoas não não encontrarem, né, pessoas próximas que vão aceitar elas, que vão entender os problemas que elas têm, que não vão ter uma simpatia que não é só entender a condição do outro, mas viver essa condição também. E nessa busca por eliminar essa solidão, elas se envolvem com pessoas extremamente problemáticas e, para se sentirem aceitas, elas vão imitar todos os trejeitos, os temas, as práticas e uma filosofia realmente, assim, é uma forma de pensar diferente. E ao longo do tempo, elas tratam isso como algo normal, como algo intrínseco, como algo que elas gostam. Mas não é nem que elas realmente gostem dessas coisas, mas é porque isso tira essa solidão, né, que elas sentem. Ou melhor, preenche essa solidão, né? Preenche porque é impossível tirar, né, essa solidão. E por conta disso, elas se envolvem em relacionamentos poliamorosos, que por essência não são coisas ruins, é só uma outra forma de lidar, né, com o amor, mas que pela inexperiência dessas pessoas, pelo desespero que elas sentem e pela falta de compreensão de si mesmas, esses relacionamentos catalisam tudo de ruim que teria numa relação a dois, né? É uma lógica simples, né? Se tem problema numa relação de casal, logo, se você namora com 4, 5, 6 pessoas, esse problema só vai aumentando, né? Essas pessoas vão abusar de drogas, especialmente drogas sintéticas, e especialmente drogas como bala e ketamina, que afetam o seu sistema de julgamento, né? Elas vão se envolver em fetiches que muitas vezes podem até mesmo machucar, né, essas pessoas, ou moldar uma visão de corpo, de prática sexual que machuque elas futuramente, né? Não que fetiches, de maneira geral, sejam coisas ruins, não, é uma coisa completamente humana, completamente natural. Mas para não ser tão descritiva aqui, tem coisas que não são muito legais, né?
elas vão se colocar em ambientes insalubres, tanto no sentido material, quanto no sentido psicológico da coisa, lugares que só fortalecem os traumas que elas têm e práticas no subconsciente, no inconsciente da pessoa que não vão trazer nenhum benefício. E por fim, por conta desses elementos totalmente instáveis, impermanentes que eu citei, mais impermanentes que uma pessoa cis, por exemplo, teria na vida, né? A cada queda, a cada falha, a cada separação, a cada perca, elas vão sentir um sentimento de desespero muito grande. E esse desespero vai levar a uma nova busca de preencher essa solidão. Então, eu acho que é bem visível assim que é um ciclo, né? É um ciclo. A pessoa sente essa solidão, ela sente que ninguém consegue entender os problemas que ela tem e busca as outras pessoas para preencher esse espaço. Eu vejo isso como algo muito problemático, porque olhando para trás, nada do que eu fiz durante o período que eu era alguém assim, nada me trouxe um benefício real, sabe? Obviamente essas coisas me trouxeram experiências para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Mas do mesmo jeito também me trouxeram traumas que eu vou carregar por muito tempo. E essas experiências não me levam diretamente à minha libertação. Não me levam não me levam diretamente a ideias, a maneiras, a um modelo na minha mente para eliminar esse desejo de preencher a solidão, né? Eu acho que isso vem muito desse lado de ver o mundo como algo externo a você. E esse mundo precisa aprender sobre você. Porque esse aprendizado, essa experiência, essa relação com os outros valoriza o seu ego, valoriza quem você é, as coisas que você gosta, as coisas que você faz, independente se você faz essas coisas porque os outros fazem, né? Independente disso. É uma tentativa de engolir o mundo, né? E uma coisa que, felizmente, o Dharma está me ensinando aos poucos é que essa tentativa ela sempre vai ser falha. Porque essa busca por companhia, por pessoas que te compreendam, se sentir amado, tudo isso é totalmente impermanente, né? Não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada dessas experiências. A gente vai morrer e
renascer nos infernos, renascer como espíritos famintos, se tiver sorte, renascer como ser humano. E essas experiências nos trouxeram, vão nos trazer, né? Uma quantidade muito maior de dívidas kármicas do que de méritos, né? Porque nesse processo a gente também machuca muitas pessoas. Dependente da intenção que a gente tenha, a gente vai afetar negativamente a vida das pessoas, tendo esse meio de vida, né? Isso é o que me entristece. Me entristece em parte por eu ter feito isso, mas principalmente por tantas pessoas viverem dessa maneira. Porque é possível, né? É possível você imaginar uma pessoa tendo uma vida tão adoidada e preenchida de droga, sexo e o joguinho que todas as meninas gostam, né? Que as meninas legais, que as meninas descoladas gostam. Difícil imaginar essa vida com 60 anos, né? É difícil. É difícil imaginar a dor que uma pessoa que viveu a vida dessa maneira pode sentir depois da morte, né? Pensar que ela não conseguiu aproveitar as coisas da melhor maneira e que agora o Senhor da Morte vai cobrar todas essas dívidas, né? E que essas pessoas tendo uma vida muito difícil, tendo uma vida recheada de isolamento por seus familiares, por amigos que deixaram essa pessoa, tanto por conta da sua transição, quanto por brigas estúpidas que eu mesma já me envolvi. E que no final tudo que elas acumularam é vazio. É vazio. Hoje eu lembro muito mais das dores, dos traumas, dos momentos terríveis que eu tive nessa época, do que nas vezes que eu ri no boteco com uma amiga minha, do que nas vezes que eu me senti acolhida ou me senti amada por essas pessoas. Eu lembro muito mais dos momentos ruins, porque essa foi a marca que essa época deixou em mim, né? Então, se eu já sinto isso pelos anos que eu vivi dessa maneira, imagina se eu tivesse passado minha vida toda, né? Imagina que dor maior seria chegar numa idade mais avançada e só perceber isso nela e ter esse sentimento de, poxa, vivi minha vida errada, né? E óbvio, isso é uma experiência humana que não é exclusiva de pessoas trans. Qualquer pessoa pode se sentir dessa maneira. Mas é um grupo de pessoas que eu tenho um carinho muito especial.
Não só porque eu faço parte desse grupo, não só porque eu tenho pessoas que eu aprecio muito, que fazem parte, né? Mas porque eu entendo o sofrimento. Eu entendo o quanto essa agonia, essa falta de companhia, de compreensão, é algo que destrói assim sua mente, a sua autoestima. E o quão negativo que é a resposta a isso ser uma busca incessante de relações vazias, vazias, totalmente vazias. E vazias no mau sentido, né? Não vazias no sentido búdico. E eu espero que todas essas pessoas possam um dia entender que esse vazio não precisa ser preenchido. O vazio precisa ser eliminado, né? Você tem que eliminar esse desejo de compreensão pelos outros, porque ninguém vai te entender, ninguém vai te salvar, ninguém vai viver sua vida. Ninguém vai morrer no seu lugar, todo mundo morre sozinho. E a única coisa que você vai levar vão ser as coisas boas, né, que você fez. E é por isso que essa vida, de maneira última, ela não importa num sentido de que nada que você fizer que não seja uma preparação para a morte, né, não seja uma forma de você, quando chegar, né, o momento, você ter algo para pagar o Senhor da Morte. Nada disso importa de verdade. Nosso foco tinha que ser outro. Nosso foco tinha que ser outro.